Olá pessoal, hoje nossa aula é de matemática e vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Habilidades: ler e escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal. E vamos estudar. Como surgiu o sistema de numeração decimal? Aproximadamente no século VI, os hindus criaram um sistema de 10 símbolos com a invenção do zero, mas foram os indianos que incluíram esse símbolo no sistema matemático no final do século VI. Essa sequência diminuiu a quantidade de símbolos, o que permitiu calcular com mais rapidez. Inventados pelos indianos, esses símbolos foram divulgados a princípio pelos árabes nos países da Europa e são utilizados até os dias atuais. Por isso, também podem ser chamados de sistema indo-arábico de numeração. Evolução dos números. Então, aqui está a evolução do sistema de numeração hindu. Então, foi evoluindo de acordo com as décadas e esse é o nosso sistema de numeração atualmente que usamos. Sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, também chamado de sistema de numeração decimal posicional, é um conjunto de regras que são utilizadas para representar os números, sendo contabilizados com base 10. Base é a quantidade de símbolos que servem para representar os números. Portanto, na base 10 são utilizados 10 algarismos, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resumindo, temos 10 algarismos que formam todos os números. Ordem e classes do sistema de numeração decimal. Então, a gente tem uma tabela de ordem e classe de todos os números. Primeiro, a gente tem a classe das unidades simples. Então, a primeira ordem é chamada de unidade, que vale 1. A segunda ordem é chamada de dezenas, que vale 10 unidades. A terceira ordem é chamada de centenas, que vale 100 unidades. E temos as classes de milhares. A quarta ordem é chamada de unidade de milhar, que vale 1000 unidades. A quinta ordem é chamada de dezenas de milhar, que vale 10.000 unidades. A sexta ordem é chamada de centena de milhar, que vale 100.000 unidades. Eu tenho também a classe dos milhões. A sétima ordem, unidade de milhão, que vale 1.000.000 de unidades. Oitava ordem, dezenas do milhão, que vale 10 milhões de unidades. A nona ordem é chamada de centena do milhão, que vale 100 milhões de unidades. Então, vamos escrever um número que tenha 6 ordens. Então, a minha classe dos milhares, dos milhões, da unidade simples, vamos escrever um número que tem 6 ordens. Então, ele tem que sair daqui e escrever até a sexta ordem. Então, tem que ter centena, dezena, unidade de milhar, centena, dezena, unidade simples. Então, vamos escrever um número 345.678. É um número que tem 6 ordens, que vai até aqui, classe dos milhares. Como que eu escrevo por extenso? 345.678
678. Um outro exemplo, vamos escrever um número que tenha o algarismo 5 na centena de milhar. Então, as classes e as ordens, vamos escrever um número onde o algarismo 5 está na centena de milhar. Então, o algarismo 5 tem que ser a minha sexta ordem. Então, temos 522.678, onde o 5 é a centena de milhar. Escrito por extenso, 522.678. Outro, um número que tem o algarismo 2 na unidade e na unidade de milhar. Então, o algarismo 2 tem que estar na unidade e na unidade de milhar. Então, vamos escrever 112.672, porque a quarta ordem é o 2 e a primeira ordem também é o 2. Escrito por extenso, 112.672. Agora, a gente vai ver o 222. Bom, então, o 222, esse primeiro 2 é da primeira ordem, que vale 1. Esse segundo 2 é a segunda ordem, que é a da dezena, que vale 10. E esse terceiro 2 é a terceira ordem, que é a centena, que vale 100. Então, o 2 da primeira ordem representa o valor de 2 unidades. O 2 da segunda ordem representa o valor de 2 unidades, se tornando 20. E o 2 da terceira ordem representa o valor de 2 centenas, se tornando 200, sendo lido como 222. O próximo é 7.156. Então, esse número é de quarta ordem. Então, o que a gente pode observar? Que o algarismo 6 representa 6 unidades e vale 6. O algarismo 5 representa 5 dezenas e vale 50. O algarismo 1 representa uma centena e vale 100. O algarismo 7 representa 7 unidades de milhar e vale 7.000. Escrito por extenso é 7.156. Bom, agora a gente vai ver o valor absoluto e o valor relativo dos algarismos dos números dados. No caso, o valor absoluto, a gente vai ver precisando das classes de unidades, das milhares e dos milhões. Então, 2.450, a gente vai ver o valor absoluto do número 5. É esse valor absoluto aqui. Ele vale quanto? 50, porque ele é 5 dezenas. O número 3.540.733. Qual é o valor absoluto? O 5 também, esse 5 aqui. A gente olhar nas classes aqui, ele é a sexta ordem, centena de milhar. Então, ele vale 500.000. O último, 5.967. A gente também vai ver o valor absoluto do 5. Só que esse 5, ele está na unidade de milhar. Então, ele vale 5.000. Decompondo os números. 2.457. A gente vai decompor em dois princípios. Primeiro, o princípio ativo. Princípio ativo a gente vai decompor como 2.000 mais 400 mais 50 mais 7. E temos o princípio multiplicativo, que vai ficar 2 vezes o 1.000 mais 4 vezes o 100
mais 5 vezes o 10 mais 7. Escrito por extenso fica 2.457. Outro exemplo, temos o 23.067. Princípio aditivo fica 20.000 mais 3.000 mais 60 mais 7. O multiplicativo fica 2 vezes 10.000 mais 3 vezes o 1.000 mais 6 vezes o 10 mais 7. 23.067, escrito por extenso. Outro exemplo, temos 345.786.654. Pelo princípio aditivo, temos então 300 milhões mais 40 milhões mais 5 milhões mais 700.000 mais 80.000 mais 6.000 mais 600 mais 50 mais 4. Princípio multiplicativo fica 3 vezes de 100 milhões mais 4 vezes de 10 milhões mais 5 vezes de 1 milhão mais 7 vezes de 100.000 mais 8 vezes de 10.000 mais 6 vezes de 1.000 mais 6 vezes de 100 mais 5 vezes de 10 mais 4. Escrito por extenso fica 346.654. Para não esquecer, o sistema de numeração decimal é de base 10. É composto então por 10 algarismos, sendo eles o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É um sistema posicional, mudando de valor de acordo com a posição que ele ocupa em um determinado número. Utiliza o número 0 para identificar que naquele local não há referência de nenhum valor. Espero que tenham gostado das aulas, bons estudos e fiquem com Deus!